Oiê, bom dia! Oi, gente, bom dia! Sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando ao vivo. Bom dia a todos vocês que vão entrar também no repost. Oiê, bom dia! Pessoal, deixa eu fazer um aviso aqui para quem vai entrar depois, quando a live estiver salva. Bom dia, Vitor! As pessoas que entrarem depois, quando a live estiver salva, passa um pouquinho o vídeo para que você possa entrar no conteúdo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lucy, bom dia, Bel. Sejam bem-vindos. A nossa live hoje é sobre perseverança. Vamos falar um pouquinho de perseverança, gente, que é o que nos falta às vezes, né? Bom dia, tem gente me procurando lá no direct, que eu tava pesquisando uns negócios aqui, uns temas para eu compartilhar com vocês e tem gente me procurando lá. Bom dia, Marisa. Gente, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Tava pesquisando umas coisas aqui para falar com vocês. Porque eu acredito que quando a gente busca o conhecimento, né? Shalom, shalom. Conhecereis a verdade te libertará. Quando a gente conhece a verdade de Deus, nós somos livres. Super bom dia para vocês. Quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês de perseverança. E eu quero dizer uma coisa para vocês, naquilo que eu tenho perseverado, eu tenho alcançado vitória. E essa manhã, Deus nos convida a perseverar no sonho de Deus, no projeto de Deus, no plano, no propósito de Deus. Eu acredito que nessa manhã, Deus está nos convidando a ser como um sapinho que venceu a corrida. Aquele sapinho que chegou lá no fim da torre e conseguiu tirar a bandeirinha. E aquele sapinho, ele só conseguiu vencer a corrida porque ele era surdo. Ele não parou para dar atenção para as críticas. Então, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre perseverança, sobre as críticas, também sobre os elogios. E eu acredito que Deus quer nos colocar em um lugar espiritual, um lugar de maturidade, de discernimento, de consciência, aonde as críticas não nos param e aonde o elogio também não nos ilude. Porque existe dois perigos que faz com que a gente não persevere, tá? Às vezes a gente é parado pela crítica e às vezes a gente é parado também pelo elogio. E sempre que a gente recebe um elogio e aquele elogio nos envaidece e faz com que a gente abrace o troféu, um elogio também pode nos parar. Então a pergunta nessa manhã: qual é o risco? O que é que pode nos parar? Qual é o risco que nós corremos de ser paralisado? Tá? Então nós já temos falado bastante aqui, todas as manhãs, que o que a gente precisa para vencer na vida, tudo que a gente precisa para vencer a nossa missão, para cumprir o nosso propósito, é ter um objetivo bem definido. Então eu quero começar perguntando para você: você tem um objetivo bem definido? Você tem um plano? Você tem um propósito? E você sabe que para você alcançar esse propósito, você vai passar por um processo? E nessa manhã, eu trouxe o exemplo do diamante. Nós somos como um diamante, tá? Para começar, eu quero ler aqui com vocês o que diz o finalzinho do capítulo 8 de Romanos. Olha o que diz o finalzinho do capítulo 8.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o capítulo 8 de Romanos segue dizendo assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí o apóstolo Paulo deixa mais uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou nem o seu filho, quem que não poupou o seu filho? O próprio Deus. Ele não poupou o próprio Jesus por amor de nós. Aí o apóstolo Paulo pergunta assim: se esse mesmo Deus que entregou o filho dele por nós gratuitamente, não nos dará todas as outras coisas? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Deus que nos formou, que nos criou, ele teve a capacidade de entregar o filho dele por nós, existe alguma coisa que Deus não vai entregar em favor de nós? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica, é uma pergunta que ela mesma se responde. Gente, bom dia a todos vocês. O Vitor, a Lúcia, a Bel, a Marisa, o Gabriel, SM Cabeleireira, Esther, Márcio, Cíntia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre perseverança. Por que nós temos que falar sobre perseverança? Porque nós temos um objetivo na vida, nós temos uma missão e nós temos um propósito. E o que separa as pessoas de sucesso é ter um propósito e pensar nesse propósito, ter ele bem definido, desenhar o nosso propósito e colocar ele na nossa frente e acordar e adormecer com ele na nossa mente, no nosso coração. Uma pessoa que é submissa a Deus, o que significa ser submisso? Submisso a Deus, submisso a um líder. Às vezes a gente pensa que ser submisso é ser capacho. Ser submisso a Deus não significa ser um capacho de Deus. A palavra submissão é a junção de duas palavras. Sub é estar embaixo e missão é missão mesmo. Ser submisso a Deus significa estar debaixo da proteção desse Deus em uma missão. Todas as pessoas que são vivas espiritualmente são pessoas que estão dentro de uma missão que foi designada por Deus. Eu quero usar o diamante nessa manhã. E eu quero te comparar a um diamante. Porque na missão existe um propósito. Na missão existe um processo. Como o diamante que tem um processo, nós também temos um processo a seguir. Todas as pessoas que elas não têm essa habilidade de compreender que existe um processo, elas perdem muito. Elas desistem da missão para a qual elas foram criadas, por não saber que existe um processo. Eu não sei se você teve a experiência que eu tive de infância. Quem aí, como eu? Os meus pais, eles criavam galinha no quintal. E o ovo, ele revela um processo. Na minha casa, cada criança tinha uma galinha. E a gente dava nome para elas. E a gente criava elas como se fosse um bichinho de estimação. E eu me lembro, a minha galinha, ela era uma poedeira. E quando eu ouvia a minha galinha cantando, e eu ia atrás dela e eu via que quando ela cantava, eu ia atrás para ver, para me certificar de que no ninho dela tinha um ovo a mais. E quando aquela galinha começava a chocar os seus ovos, a gente ficava na expectativa de ver o pintinho nascer, sim ou não? E no afã, no desejo de ver aquele pintinho nascer, quando a gente via o primeiro trincadinho do ovo, e a gente como criança, eu me lembro que às vezes eu queria ajudar
no processo, né, do pintinho sair. E eu ficava muito feliz quando aquele ovo começava a trincar, quando o pintinho começava a colocar o biquinho para fora. E eu começava a querer descascar, né, Marisa? A gente começava, quem aí já tentou ajudar no processo? E os nossos pais diziam, você não pode ajudar, você tem que esperar porque tem o tempo certo. E às vezes, quando eu ia arrancar a casca para ajudar o pintinho, né? Às vezes dava certo, mas às vezes eu percebia que naquela tentativa saía ali um pedacinho de sangue, um pedacinho da pele. Nunca matei nenhum pintinho, tá, gente? Porque eu percebia o quê? Que quando saía o sangue do pintinho era hora de parar. Como se a natureza não se encarregasse de cumprir aquele propósito. Nas nossas vidas é assim também. Quando a gente é colocado por Deus em um propósito, às vezes a ânsia de acelerar aquele propósito é tão grande que a gente começa a machucar o processo e o nosso milagre, a gente coloca o nosso milagre em risco. Quando eu estava ali arrancando a casca do ovo, eu estava colocando o meu desejo ali de ver aquele pintinho, eu estava colocando aquele pintinho, aquela vida, eu estava colocando em risco. Gente, espera aí que eu vou acionar o meu aviãozinho, porque eu lembrei que tem uma amiga que pediu para eu avisar ela. Espera aí. Deixa eu avisar a minha amiga da live. Deixa eu achar. Gente, aproveita aí. Espera aí. Deixa eu chamar ela aqui. Chamei. Pronto. Enviei com sucesso. Gente, se você tem algum amigo aí que tem problema de perseverança, clica no aviãozinho ali, você vai continuar me ouvindo e você vai chamar. Deixa eu chamar mais uma aqui, peraí, deixa eu chamar aqui. Chamei 2 pessoas que eu queria chamar para a live. Clica no aviãozinho ali e chama alguém que você percebeu que ainda não entrou. Então esse processo do ovo é como a nossa vida. A natureza revela a glória de Deus. Toda vez que eu pegava o ovo que estava ali com trincadinho, porque o pintinho estava ali para nascer, e eu começava a arrancar e acelerar o processo, eu estava colocando em risco a vida que estava dentro do ovo. E esse nosso processo de espera, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está num processo de um milagre, uma coisa que você vai ter que aprender é o tempo de Deus, é o tempo da frutificação. Mais do que frutificar, você tem que, ao invés de você olhar para a ponta lá do galho para ver se você está frutificando, é olhar para o solo e saber se você está plantado aonde Deus te colocou. Você está plantado aonde Deus te colocou, então você vai frutificar. Porque muitas vezes a ansiedade, o querer que tudo dê certo na hora que a gente quer, pode nos atrapalhar de viver o sonho, o projeto de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, olha, em Romanos, que diz que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Será que existe algo nesse mundo que é mais poderoso? Será que existe algum vírus? Será que existe uma pessoa que é mais poderosa do que Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é óbvia, ninguém. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, se Deus não poupou nem o filho dele, será que existe algo que Deus não nos dará juntamente com Cristo? Gratuitamente? Aí nós precisamos entender que existe um processo. Nesse processo, rumo à terra que Deus nos prometeu, porque existe sim uma promessa de Deus. E o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para recuar, para voltar atrás. Tendo Deus prometido, ele vai cumprir na sua vida.
Só que a gente, nesse processo, existem duas coisas que podem nos paralisar. O que é? Primeiro, a crítica. Pessoas vão se levantar para nos criticar e às vezes nem porque elas são maldosas. Pessoas que te amam também vão se levantar para tentar jogar areia no teu sonho. E às vezes nem é por mal. Às vezes é um excesso de cuidado que a tua família, que as pessoas que te amam têm. Um excesso de zelo. Muitas vezes a crítica pode nos paralisar, mas existe o outro lado da ponta, que é os elogios. Quando pessoas começam a nos inflar e dizer, nossa, que legal a tua conquista, que bacana. E aí você já se sente seguro o suficiente para não se aperfeiçoar, para não estudar mais. Existe um piso, né? Porque a crítica pode nos jogar no piso. Não é verdade? Quantos de vocês aqui, às vezes, que é criticado e uma crítica pode te jogar lá na lona? Uma crítica pode te destruir no ringue. Mas também, às vezes, existe o outro extremo. Os elogios que jogam a gente no teto. E para nós, enquanto nesse processo que a gente está, não existe nem piso e nem teto. O que existe é mais uma laje. Se você acha que o dia de ontem, se você acha que no dia de ontem você teve conquista, você teve vitória, você não deve se sentir no teto, porque toda vez que a gente bate no teto, a gente cai no piso de novo. Então, essa live de hoje é para nos lembrar que as críticas não podem nos abater e os elogios também não podem nos iludir e nos fazer parar no processo. Se a gente é o tipo de pessoa que a crítica nos abate e o elogio nos ilude, a gente vai ser igual uma roda d'água. Toda vez que a gente se sentir muito lá em cima, o que vai acontecer com quem se sente lá em cima? Vai cair lá embaixo, né? Então a gente tem que ser como uma criança. A criança, ela é assim. Ela sempre está disposta a crescer, a aprender mais alguma coisa. Sabe o que eu vejo nas pessoas no processo de alcançar o seu alvo? Cada vez que ela tem uma conquista, ela levanta de manhã, nesse processo aí, né? Todas as manhãs a gente está aqui com uma nova mensagem, com uma nova conversa, com um novo tema. E eu percebo que as pessoas que alcançam um nível de contentamento e se sente já satisfeito, ela não acorda no outro dia de manhã para pegar outra palavra, para dar um passo a mais. E existe um processo que a gente tem que seguir. Existe um processo que a gente não pode desistir dele, apesar da crítica, apesar do elogio. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu como você, não é? Eu não sou diferente. Às vezes a gente é vulnerável à crítica e ao elogio, e eu procuro guardar o meu coração. Você tem que guardar o teu coração das críticas e também dos elogios. Eu tinha o sonho, gente, tantos sonhos, né? O sonho, né, da maioria das meninas, né, de se casar, de ter filhos. Sempre sonhei, né, com 2 meninos, e graças a Deus, Deus me deu os 2 meninos. Eu sonhava em morar na praia. Há 20 anos atrás, era um desafio muito grande morar onde eu moro. Eu posso dizer que eu moro no paraíso. Quem conhece a nossa praia aqui, né? A maioria de vocês conhece a nossa praia. É um paraíso, sim ou não, gente? E eu sonhava, mas há 20 anos atrás, morar aqui em Ubatuba, morar aqui na Enseada, era um sonho assim, era um sonho transcendental, além do que eu pudesse, assim, era um sonho mesmo, assim, bem intocável, bem subjetivo. Então eu sonhava casar, ter filhos, morar na praia. Eu sonhava, sim, né, Mari? A Mari que mora ali de frente pro mar, né? O Vitor que nasceu aqui, né, Vitor?
A Mi também nasceu aqui, né, Mi? Né, Dona Glória? Dona Glória morava no Rio de Janeiro e hoje mora aqui também. A Sueli, cadê a Sueli? A Sueli todo dia vai lá. A Sueli, ela tem o privilégio de morar... Eu tenho esse sonho ainda. Escreva o que eu tô dizendo aqui em público. Porque sonho que é sonho a gente fala em público. Tudo que eu sonho e eu falo em público eu realizo. O meu sonho é acordar, abrir a janela e ver o sol nascendo no mar. Eu moro na 3ª rua da praia. Dos dois, um. Ou essa casa que eu moro aqui, eu vou levantar um piso acima, só que detalhe, essa casa aqui que eu moro está em inventário, tá? Eu ainda não comprei ela, ainda não comprei. Mas essa casa aqui, eu sonhava no berço com essa casa, gente. Lembra-me quando eu te contava, Mirtz, eu sempre contava de uma casa que ela descia assim a escada e que o corrimão era cheio assim de... O corrimão era todo em arabesco assim, né? E essa casa aqui, eu sonhava quando eu era um bebê de 3 anos e meio dentro de um berço, eu acordava chorando, porque eu sonhava com uma casa assim. Da onde, gente? Se nem na televisão, na minha casa não tinha TV, eu nunca tinha visto uma casa de escada, com arabesco, mas eu sonhava que eu estava numa casa assim. E hoje eu moro, e quando eu contava esse sonho para as pessoas, teve uma mulher que falou assim, para quê? Morar numa casa grande, isso aí é orgulho, isso aí é coisa do nosso coração, é coisa do meu coração, mas Deus plantou no meu coração quando eu era um bebê, tá? A Mir está dizendo assim, sim, essa casa é igual ao seu sonho. Eu sempre contava do sonho de uma casa bem grande e que tinha um mezanino e que tinha o corrimão, né? A proteção era de arabesco. E agora o meu sonho é... Vou comprar essa casa aqui, né? Se for da vontade de Deus eu vou comprar ela, se não for vai ser uma melhor do que ela. E eu vou construir, né? Ou nessa casa ou em um lugar onde eu tenha acesso e ver o mar. Eu quero construir um 3º piso. Ela tem 2 andares e eu quero construir lá um 3º piso lá em cima. É um sonho meu, gente. E eu quero abrir a janela e eu quero ver o sol nascendo. Eu ainda vou fazer live vendo o sol nascer, mostrando o sol nascer lá no mar. Todos os sonhos que Deus me deu e eu perseverei nele e eu vivi. Então eu tinha o sonho de me casar, eu me casei com um príncipe. Não foi sempre assim não, gente. Eu brinco, né, com meu marido, que deu muito trabalho para domesticar ele e ele se tornar a pessoa que ele é hoje, mas ele pode dizer o mesmo, né? Eu sonhava em ter 2 filhos, eu tenho, ver os meus filhos sendo feliz dentro, cumprindo a missão e o chamado. Um é advogado, o outro é pastor, são felizes. E esse meu sonho, eu tenho certeza, né, que de ver o sol nascendo no mar. Só que para eu ver o sol todas as manhãs, né, abrir a janela e ver o sol nascendo, eu tinha que morar na praia. Oh meu Deus, a Solange só conseguiu entrar agora. Oh Jesus Cristo de Nazaré, seja bem-vinda, Sou. Estamos falando de perseverança, de perseverar nos nossos sonhos, sonhos que Deus plantou no nosso coração, que às vezes a gente desiste por conta das críticas e às vezes a gente desiste por... Existe 2 extremos, crítica ou elogio, né? As pessoas poderiam me criticar, como me criticaram quando eu sonhava morar nessa casa. Uma mulher muito crentona, né? Espiritual, au. Sabe aquelas pessoas que são espiritual, au, que ao invés de sonhar, de jogar lenha na fogueira, eles jogam água na tua fogueira? E ela dizia pra mim assim, ai, que bobagem, esse sonho de morar numa casa assim. Mas eu não desisti do meu sonho, bobagem pra ela.
Mas o que é bobagem para mim pode ser o sonho que Deus plantou no teu coração. Eu tinha um sonho de morar aqui na praia e quando eu decidi vir morar para cá, na semana que eu tava já com tudo na mala, eu me lembro que uma cliente falou para mim assim, mas o que você vai fazer na Enseada? Eu ouvi dizer que a Enseada é só um balneário. Você vai passar dificuldade na Enseada? Jogando areia, né? E hoje, gente, já faz mais de 20 anos. A dona Lucimar tá dizendo, você vai ver o sol nascer na beira da praia, né? Eu acredito que eu vou morar numa casa, que eu vou abrir a janela assim, eu vou acordar igual a Marizinha ali e a Sueli. Elas têm o privilégio, né, de abrir a janela e ver o sol nascendo no mar. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou passando pelo processo, dando glória a Deus. Glorifico a Deus por essa casa aqui. Eu quase consigo, gente, ver o sol. Tem uma época do ano aqui que eu abro a janela do último quarto lá e o sol tá saindo atrás ali daquele monte da Enseada. São sonhos que Deus plantou no meu coração. Eu sonhava em ser usada por Deus na minha juventude, só que eu achava tão difícil quando eu vi uma pessoa na plataforma falando de Deus e ministrando, eu pensava assim, olha, o dia que eu for bem velhinha, né? Porque deve ser muito difícil estar em cima de uma plataforma. E, gente, cada sonho meu Deus tem realizado. E eu não tô aqui para jogar flor em mim, jogar confete. Eu não tô aqui para me envaidecer. Eu tô aqui para motivar você e dizer que o teu sonho é possível se você não desistir. Que do mesmo jeito que tentaram jogar água nessa fogueira para que o meu sonho parasse de queimar, vão tentar jogar na tua fogueira. Vão tentar te paralisar. Mas o que você vai fazer? Você vai deixar que as críticas venham te abater? Ou você vai deixar que os elogios venham te iludir e você vai parar? Você sabe qual é o inimigo do melhor? Tem alguém aí que tem um sonho de ser melhor do que você é hoje? Porque a nossa missão é prosperar todos os dias. A nossa missão é crescer todos os dias. As pessoas que param de sonhar, elas morrem. Gente, a gente tem que buscar em Deus motivação todos os dias para continuar sonhando. Você tem que sonhar em todas as esferas, né? Eu fiz aqui o meu mapinha dos sonhos, né? De ser livre, olha aqui. Ser livre, liberdade, em todas as esferas. Você tá assim igual uma múmia? Você tem que se desenvolver em todas as esferas. E a gente tem que sonhar, tem que ter sonhos. Eu tenho outro mapinha aqui dos sonhos. Olha aqui. Os seus sonhos. Para a vida afetiva, para a vida espiritual, para a vida financeira, para a vida familiar. O seu certificado. Liberdade em todas as esferas. Muitas vezes as pessoas vão tentar te paralisar. Mas não deixe nem que a crítica, nem que o elogio te iluda. É crescer todos os dias, porque quem para, morre. A Eva, ela não morreu no dia que ela comeu o fruto. Mas ela morreu espiritualmente. Por quê? Porque ela saiu do propósito. Ela saiu dos planos de Deus. Deus disse, olha, o dia que você comer, você vai morrer. E é o que Deus está falando para nós hoje. Você não vai morrer o dia que parar de respirar. Você morre, você começa a morrer quando para de sonhar o sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus para Eva e para Adão? De governo, de domínio. Deus havia dito, vocês vão dominar sobre todas as coisas. Vocês vão dominar sobre as aves, os peixes, os répteis.
E o que Eva fez? Ela foi dominada por um réptil. A cobra é um réptil. Sabe, quando a Eva saiu do lugar dela, do propósito dela, ela morreu espiritualmente. E ali começa o processo de envelhecimento e de morte. Sabe quando a gente começa a envelhecer e morrer? Quando a gente para de sonhar. Quando a gente permite que as críticas ou que os elogios nos impeçam de prosseguir, de ir avante. Então eu quero usar como um exemplo nessa manhã o diamante. O diamante, eu não sei se você sabe, eu estudei um pouquinho sobre o diamante. Deixa eu pegar aqui. Eu até desenhei. Gente, eu prometo para vocês que eu vou aprender a desenhar melhor. Que eu quero mostrar para vocês aqui. O meu diamante. Deixa eu virar a tela aqui. Olha aqui. Você sabia que o diamante é o rei do reino dos minerais? O diamante, tá? Até que não ficou tão feio meu diamante, né? Ficou bonito, né? Esse diamante, ele tá lapidado. Mas você sabia que o diamante, um dia ele foi carvão? O que nos separa somos nós, né, que definimos se a gente vai ser um diamante ou se a gente vai ser um carvão. Todo diamante um dia já foi um carvão. E existe o quê? Um processo, tá? Um processo. Então, qual é o processo do diamante? O diamante um dia foi humus, né? Foi caindo na terra, dejetos, folhas, troncos. Vai caindo na terra. Tudo que vai caindo na terra vai se tornando humus. Esse humus aqui se transforma em átomos de carbono, tá? Que se transforma em carvão. O carvão, com o passar do tempo, ele vai se aprofundando nas camadas da terra. Com o passar de tempo, anos e anos e anos. Esse carvão vai sofrendo o quê? Uma pressão. Vai se apertando ali. Entre os outros minerais que vai caindo no solo. Essa pressão, esse aperto, essa fricção e o calor, porque a pressão, sempre que você fizer pressão, vai aparecer o quê? O calor, né? O calor, altas temperaturas e mais tempo faz com que o carvão se transforme em diamante. Aí eu fiz alguns tópicos aqui, olha. Todas as pessoas, todos poderiam ser. Todo carvão, ele tem potencial para se transformar num diamante. Todo ser humano tem um valor. Todo ser humano. Todo ser humano que venceu o teste do tempo. Você está pensando em desistir do quê? Ah, eu não estou conseguindo lidar com a espera. Gente, esperar também é atitude. Qual é o teu sonho? Qual é o desejo que queima no teu coração? O desejo que queima no teu coração passa pelo teste do tempo. Passa pelo teste da pressão, da crítica. Como é difícil ser criticado. Como é difícil vencer as críticas, sim ou não. Porque a gente pensa que tudo que a gente vai fazer, a gente vai acordar no outro dia, né? Você publica alguma coisa, né? O que você tem publicado lá? Você tem que publicar o teu sonho, teu projeto. Aí você espera que no outro dia vai vir o elogio, né? E o que aparece? Uma crítica. Você tem que vencer o teste do tempo, o teste da crítica. Você tem que vencer o teste do calor, da circunstância. Todo carvão
que em potencial pode ser um diamante, quando ele vence o tempo, quando ele vence esse teste do tempo, o teste da pressão, o calor da circunstância, ele se transforma num diamante. Deixa eu voltar para minha tela. Qual teste tem sido mais difícil para você? Fala para mim. Qual é o teste que tem sido mais difícil para você? É o do tempo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está plantando? Você está plantando no teu sonho? Se você está plantando, você vai colher. Não desiste do teu sonho. Só tem uma coisa que pode impedir você de viver. O meu sonho de vir morar na praia, né? Tinha pessoas que falavam, não, vai lá, vai dar certo, né? Sempre tem a galerinha do vamos que vamos. E tinha uma galerinha que falava, olha, vocês podem perder tudo que vocês conquistaram aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse tentado, eu não estaria aqui. A perseverança que eu tive na vida, a resiliência para vencer a espera dos frutos, resiliência para vencer as críticas, as pressões. Quantas coisas se levantaram como teste na minha vida. Tem mais gente que tem o sonho de morar na praia. Vem morar aqui em São Chico. Gente, as nossas praias são lindas, são maravilhosas. São Francisco do Sul é a terra do avivamento, é a terra do Deus vivo. Bom, aonde Deus te plantar, você vai frutificar. Mas você vai passar, sim. Você vai passar pelo teste do tempo. 20 anos atrás, quando eu me mudei para cá, foi tudo perfeito? No começo, os primeiros dias, eu morei numa casa de 3x9, junto com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Sim, vai conhecer, Cris. Você mora onde, Cris? A Cris falou que tem o sonho de me conhecer. Você mora onde, Cris? Então a gente tem que vencer essa questão do tempo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Às vezes a pessoa fica orando, porque quer um milagre. Mas você já plantou Ponta Grossa? Amo Ponta Grossa também. Também é terra de avivamento. Minha liderança é toda de Ponta Grossa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você plantou, você vai colher. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que vai levar mais tempo. Porque assim, olha, quando eu quis... Você também é a ovelha do pastor Nelson. Pastor Nelson também é meu pastor, meu mentor. E a gente precisa, nesse processo aí de sair do Egito e entrar na terra prometida, o povo só entrou na terra prometida porque tinha um mentor. A gente tem que ter um mentor, sim. E esse mentor, gente, não tem que causar dependência. Eu não quero que ninguém fique aqui, toda manhã para ser dependente de mim. Pelo contrário, o mentor que é mentor de verdade, ele não gera dependência nas pessoas. Ele gera autonomia. Eu quero que você tenha autonomia para sonhar o teu sonho, para perseverar, para ser aprovado no teste do tempo, para ser aprovado no teste tanto da crítica quanto do elogio, da pressão, do calor, né? Quando eu vim para cá, meu Deus do céu, fui morar numa casa de 3x9. Depois eu fui para um lugar melhor, e depois para um melhor, e outro melhor. E hoje eu moro, né, na casa que, só lá no meu sonho de infância mesmo, eu acordava chorando. Porque eu acordava na casa dos meus pais, que era uma casa bem grande, de madeira, de lei, aonde eu via as telhas, porque não tinha forro. A gente tinha conforto, mas era muito
muito rústico, né? Meu pai sempre procurou minha mãe proporcionar, né, o mínimo de segurança para nós, né? E eu me lembro assim que quando eu vim morar para cá, foi de glória em glória, de glória em glória. E a Bíblia diz que é assim, de degrau em degrau, como um diamante. Você é como um diamante. Mas o que difere o diamante do carvão? O carvão não tem brilho. O carvão não tem valor. E o que difere é que o diamante, ele foi aprovado no teste do tempo, no teste da pressão e do calor. Se nós perseverarmos, nós vamos vencer. Nós somos como um barquinho no mar da vida. O barquinho, ele precisa ter um porto em mente. Porque se o barquinho não tiver um porto em mente, ele vai ficar à deriva. Sabe, gente, voltando a essa questão da oração. Você sabia que a gente tem que orar, pedir, crer que Deus vai fazer e começar a agradecer? Se você já plantou a semente do teu sonho? Quem aí já plantou a semente do seu sonho? Você não tem que sonhar. Sonho sem ação é ilusão. Escreve aí no teu caderninho. Um sonho sem ação é ilusão. É começar a dar os primeiros passos de fé. Você já plantou a semente do seu sonho? Primeira coisa que você tem que fazer, o sonho ele nasce aqui, ó. O sonho nasce no pensamento. Primeiro passo, você tem que ter o teu sonho no pensamento. Depois você tem que se emocionar com ele. A emoção tem que ser positiva, de alegria, de certeza, de amor. Depois isso tem que gerar uma vontade. O que você tem que fazer? Escrever assim, ó, igual eu. Colar lá atrás da porta do teu quarto, no espelho, para você ver todo dia, para você não esquecer do seu sonho. Para você não deixar cair poeira em cima do teu sonho. Essa live é para tirar a poeira do sonho. E se você sepultou o teu sonho, você tem que desenterrar. E dizer, não, agora eu vou cumprir, eu vou viver. Sonho que você não agrega, uma ação é ilusão. Tira da cabeça, põe num papel. Sonho que é sonho de Deus, você integra pessoas. Você vai ver que as pessoas que vão se aproximar de você, né? Quer sejam seus líderes, quer sejam seus liderados, seus amigos, Deus começará a trazer pessoas que vão tornar o seu sonho robusto. E você vai começar a dar pequenos passos. Sabe essa questão de você semear no teu sonho? Minha mãe, ela sempre... A gente cresceu no interior, né? Minha mãe criando galinha. Eu sou do interior do Paraná, né? A gente quase não percebe, né? Eu com esse meu sotaque carioca, né, dona Glória? A dona Glória tem um sotaque assim, ela fala boa tarde. Acho tão chique, mas eu falo boa tarde mesmo, né? Sou lá do Paraná. E lá no interior do Paraná, eu via minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe plantar. Ela fazia aquelas hortas compridas. E ela lançava semente, né? Ela preparava a terra, ela lançava a semente. E depois ela colocava uma estaquinha assim. Quem já viu? E aí ela pegava o pacotinho que ela comprava a semente e ela botava ali assim. E ela colocava lá. Sabe por quê? Porque ela queria saber, ela queria lembrar o que ela tinha plantado ali. E ela ia jogando água todos os dias, cuidando da semente dela. Eu nunca vi a minha mãe dobrar o joelho e orar, pedindo a Deus assim, ó Deus, faça com que nesse canteiro aqui venha nascer alface, venha nascer tomate, venha nascer quiabo. Minha mãe nunca orou. Por quê? Porque quem planta
Espera. Você sabe, às vezes a pessoa fica só orando, 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 orando. Oração não é o que traz prosperidade. Oração é válido para você ter intimidade com Deus. Mas eu conheço pessoas que têm intimidade com Deus e não prospera. Por quê? Porque não planta. Se oração trouxesse prosperidade material, oração a gente tem que ter, sim, para ter o espírito vivo, para ter salvação. A salvação é a porta de entrada. Se você tem salvação e se um dia você morrer, você vai para o céu. Mas você pode ter a salvação do teu espírito e ir para o céu um dia, mas viver o inferno na terra. Se você quer prosperar nessa terra, se você quer prosperar materialmente, você tem que lançar sementes. Eu nunca vi minha mãe orando e pedindo para Deus para que nascesse tomate aonde ela plantou tomate. É óbvio que se você plantar tomate, você vai colher tomate. E aí você tem o tempo de espera. Você plantar alface, quantos dias leva para colher alface? Dona Maria da Glória, a senhora deve saber. Se a minha mãe estivesse aqui, ela já diria. Se eu não me engano, as primeiras folhinhas de alface você vai começar a colher a partir de 45 dias, 40, 45, 60 dias, você tem um canteiro de alface. Mas se você quer comer jaca, você vai ter que esperar 7 anos. Uma pessoa que quer comer azeitona, se você plantar hoje uma azeitona no solo certo, você tem que esperar 20 anos para colher azeitona. E o diamante é assim. Ele tem que esperar o tempo certo para que ele possa brilhar. Todo mundo ficou mudo ali, né? O que você quer colher? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu posso dizer que eu tô comendo as azeitonas que eu plantei no dia que eu cheguei aqui. A azeitona leva 20 anos. A alface leva 2 meses. Mas quando você corta o pé de alface, acabou. Aquilo que você colhe rápido também, você come rápido e acabou. Você espera 2 meses para comer um pé de alface que você plantou. Você não precisa esperar muito tempo. Cortou, acabou. O pé de azeitona não. Você planta ele, você espera, você vai passar pelo teste da espera, 20 anos. Você começa a colher azeitona. Por quanto tempo você vai colher azeitona? Diz pra mim, quanto tempo que você vai colher? Quanto tempo produz uma azeitona? Um pé de azeitona, uma oliveira. Sabe quanto tempo? Mais de 2.000 anos. Tem azeitona que frutificava no tempo de Jesus, que está frutificando até hoje. Olha a importância de nós vencermos o teste do tempo. Eu sempre digo assim, olha, tá fazendo quase 30 anos, fazem 27, vai fazer 28 anos esse ano que eu sou casada com o Alex. O meu casamento é a oliveira que eu plantei há 30 anos atrás, reguei com lágrima e hoje eu tô colhendo os frutos. Isso aí. Então, essa sementezinha que você está plantando hoje na tua vida, viu, Vitor? Essa empresa que você está plantando hoje, algumas coisas daqui 2 meses você vai colher. Mas tem coisas que você vai colher daqui 20 anos. E digo mais, os teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, e por aí vai. Se tem não sei mais o que lá, que eu nem sei mais, que eu não tenho palavra. Meu vocabulário não é tão extenso assim. Mas o que você está plantando hoje, se você vencer o teste do tempo, você, não apenas você, mas toda a sua descendência, toda a sua linhagem vai colher.
quando você vence. Oração é para você ter intimidade com Deus, é para você ter direcionamento, é para você ter conquista espiritual. E tudo, a nossa salvação é a porta de entrada. Também não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Oração é para a gente ter conquista no campo espiritual. E atitude, e semente, e postura, e ação é para que a gente tenha conquista nesse plano material, nesse plano físico. Às vezes a gente fala assim, ó, ai, não olha para mim não, olha para Deus. Gente, eu já sofri tanto por falta de referencial. Eu quero que vocês olhem para mim sim. Significa que eu não vou errar? Eu quero te dizer uma coisa. Você tem mais possibilidade de aprender com os meus erros do que com os meus acertos. Você pensa o quê? Que os teus erros não ensinam? Ensinam. Não significa que eu quero que você erre como eu erro. Quer dizer que os meus erros é um exemplo para você? Não. Mas a minha atitude diante do meu erro pode te ensinar. Você não tem que ter medo de errar. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo da crítica. Você tem que vencer a crítica. As pessoas que mais erram e reconhecem o seu erro são as que mais aprendem, são as que mais crescem, são as que mais são aí exemplo e são referência. Gente, durante tanto tempo eu sofri por falta de referência. Por quê? Porque as pessoas só querem mostrar a face brilhante. As pessoas só querem se revelar depois que vira diamante. Mas a gente aprende que o diamante um dia foi carvão. Um dia, né? Todo mundo tem o dia de carvão e o dia de diamante. Mas o diamante só é diamante se ele vencer. O teste do tempo, olha aqui, o teste do tempo, o teste da pressão, o teste do calor. Virão pressão. Quando as pessoas te criticam, tem pressão. Mas quando as pessoas te elogiam, também tem uma pressão. E talvez seja mais difícil você vencer o elogio e não parar, apesar do nível de conquista que você já tem. Porque quem para morre. E sem essa de dizer, não olha para mim não, olha para Deus. Não, olha para mim. Quando eu acertar, olha para mim. Porque se eu acertei e você está olhando para mim, eu sou um referencial de como fazer. Mas o dia que eu errar, eu quero que você aprenda comigo como não fazer também. O que eu não posso é parar de sonhar por medo de errar. O que você não pode é parar o processo por medo de errar. Tudo na sua vida, tudo, todas as coisas, os teus erros, os teus acertos vão contribuir para o teu crescimento. Se você tem um alvo em mente, se você tem um plano, se você tem um propósito, se você tem um sonho. Se esse sonho está desenhadinho, desenhe o teu sonho. Tira uma fotografia dele, faz recorte. Cola lá numa cartolina atrás da... O que te custa? Ah, eu não posso alcançar meu sonho hoje. Mas você pode comprar uma cartolina, você pode se mover em direção, fazer o teu quadro do sonho. Você pode buscar conhecimento, porque com conhecimento, com treino e com atitude, você conquista qualquer sonho. Conhecimento, treino e atitude. Você realiza qualquer sonho. Ah, eu tenho um sonho, mas eu não estou preparado. Busca conhecimento. Se prepara. Quantos tutoriais? Escreve lá, meu sonho é X. Aí você vai lá e põe no YouTube. Tutorial para aprender a dar nó na gravata. Vai aparecer 1 milhão de vídeos que te ensina.
Ah, o meu sonho é aprender a falar inglês. Com todo o conteúdo gratuito que tem na internet, você já consegue falar inglês. Então a gente tem que se envolver no nosso sonho, mas se envolver, ser batizado nele. Outra coisa, gente, sabe quando, o que é se envolver com o sonho? Quem aqui já envolveu brigadeiro no granulado? Quem aí já envolveu brigadeiro no granulado? É batizar ele assim, ó. Até que você só veja granulado. Você tem que se envolver com o teu sonho assim. Você tem que começar, eu tenho um sonho em ser isso, em aquilo, aquilo outro. Mas o que te impede de começar a se comportar como se você já fosse? E vai chegar uma hora que você se mistura tanto com o teu sonho que as pessoas já não te reconhecem mais como carvão. As pessoas começam a te ver como um diamante. Porque daqui a pouco você... Vou pegar o exemplo aqui do Vitor, né? Que está começando com a empresa. Eu conheci... Quando o Vitor chegou na nossa vida, ele era um menino, né? E ele foi crescendo, foi estudando, foi se capacitando. Ele tinha uma forma de se vestir que ele não tem mais. Ele tinha uma forma de se comportar, de pensar, de falar, que hoje é totalmente diferente. Por quê? Porque se você começa a se envolver com o teu sonho, você começa a ver que aquele jeito antigo de falar não combina mais. Aquele jeito antigo de se vestir não combina mais. Aquele jeito antigo de ser não combina. Por quê? Porque aquela lá era a forma do carvão. Mas eu tô num processo de me tornar diamante. E como diamante, né? A Bíblia diz assim, olha, a luz do justo é como a luz da aurora. Vai crescendo, 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 até se tornar um dia perfeito. Então, o meu convite nessa manhã é que você sonhe. E que você sonhe o sonho de Deus. E que você se submeta a ser plantado por Ele no lugar certo. Porque se você estiver plantado no lugar certo, você vai viver o sonho de Deus. Porque aonde Deus te plantar, você vai frutificar. Quando eu me mudei aqui para a praia, há mais de 20 anos, as pessoas de lá, do norte do Paraná, eles juravam que eu ia voltar, com uma mão na frente e outra atrás. Mas porque Deus me plantou, e porque eu estou plantada, aonde Deus me colocou, aqui eu tenho frutificado. Amém, gente? Eu espero que essa palavra gere no teu coração perseverança. Que você se pergunte, né? Quem eu sou hoje? Eu estou mais para carvão? Mais para diamante? Que processo que eu estou? Eu estou vencendo o teste do tempo, o teste da espera, para que eu possa frutificar? O que eu tenho pensado diante do teste da espera? Estou vencendo o teste da espera? Estou vencendo o teste das pressões da vida? Estou vencendo o teste do calor, da circunstância, do momento? Porque tudo que você precisa é vencer o teste do momento, seja qual for teu sonho. Desde emagrecer, uma casa, uma promoção, um lugar. Tudo que você precisa é vencer, dia após dia. Amém, gente? Meu tempo está acabando. E a minha oração nessa manhã é que o sonho de Deus, o plano de Deus, a vontade, o querer de Deus prevaleça na tua vida. Que o sangue do Cordeiro cubra os nossos lares, casa. Que tudo que está ligado a nós seja coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E que esse sangue de Jesus nos faça invisível aos olhos do mal. Tanto no físico, quanto na nossa alma, quanto no nosso espírito. Amanhã eu tô de volta, gente. A partir ali das 7h29, 7h30 eu tô aqui. Amém? Beijo.